umas viroses de verão. O verão traz um cuidado dobrado quando o assunto é o vírus e a gente já fica naquela expectativa. Qual vai ser a música do carnaval pra gente apelidar o vírus da vez? E por isso, hoje, para trazer informações sobre como ter os cuidados devidos nessa época do ano, eu trouxe um especialista para conversar com a gente. Representando o time da Clivale Mais, recebo aqui no Pipoco o Dr. Augusto Aníbal, infectologista ao vivo! Seja muito bem-vindo, Dr. Augusto! Boa tarde, como é que você tá, meu velho? Tá bem? Tudo bem, maravilha. Prazer te receber aqui no programa, seja muito bem-vindo ao nosso Pipoco. Qual é que eu erro o nome do programa? Ao nosso Pipoco, pra gente conversar sobre essa época do ano, porque, olha, como eu disse, a gente vai entrar já no carnaval, né? E aí a gente já fica na expectativa de saber qual é o nome da música que vai ganhar. Aí já tem gente dizendo que a gripe da vez vai ser a virose macetano, da Ivete Sangalo. Aí a gente fica botando apelido nas viroses. Doutor, explica pra gente por que essa época do ano certos vírus acabam circulando com mais frequência e se realmente esse sentimento de que a gente adoece com mais facilidade nessa época é real. O que você pode dizer pra gente em relação a isso? Seria bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Dinho. A primeira é importante dizer que não tem que ter agonia. Tá? Opa! Calma, não tem que ter agonia. A gente passou 3 anos na agonia da Covid-19. Verdade. Ela ainda está presente entre nós. Então, é um fato importante de vacinar, completar seu esquema vacinal para a Covid. É importante, tá? É o principal vírus do momento, não vai deixar de ser. Ele é importante, mas aí no meio deles, sempre no período do verão, surgem outros, né? E é natural que a gente precise estar bem hidratado, bem vacinado, né? Se for beber água para compor um pouquinho, né? Não ficar imunossuprimido, porque o álcool deixa a gente imunossuprimido um pouco. Cuidado com lavagem das mãos, né? Grande parte desses vírus do carnaval são transmitidos pelo contato, né, entre as pessoas, mas por mão suja. Olha. Então lavar bem a mão diminui muito a transmissão desses vírus, principalmente conjuntivite, as rinites, os processos infecciosos respiratórios. Manter sempre hidratado é importante, que você mantenha sua imunidade do sistema respiratório bem funcionante. E claro, se você tem aquele seu probleminha de saúde, sua asma, seu diabetes, sua hipertensão, vai beber, passa no médico antes, dá uma equilibrada nas suas doenças de base, nas suas comorbidades, para ir para o carnaval, para ir curtir o verão, bem equilibrado, bem organizado, fazendo seu check-upzinho, e vai para o carnaval curtir sem agonia. Ô, doutor, vou te falar, olha, eu gostei disso, que a gente fez já um compilado do que é possível fazer, Augusto, pra gente manter o corpo pronto para qualquer tipo de imprevisto que aconteça e principalmente evitar. Mas eu queria que a gente conseguisse trazer uma clareza ainda maior pro ouvinte que tá aí assistindo e ouvindo a gente agora no Pipoco. A galera fica meio confusa, primeiro para entender que zorra é virose, né? É o quê, rapaz? Porque sempre que você vai no médico, já é uma brincadeira, já. Não, toma aqui seu paracetamol, é virose, espere passar. Que desgrama é virose, só pra gente entender o que é. E me diga uma coisa, os sintomas são sempre os mesmos pra gente conseguir entender quando é uma virose comum, entre aspas, né? E quando a gente realmente precisa sair de casa pra ter um atendimento médico pra ver, pra não esperar a zorra acontecer o pior. E não pode deixar a zorra acontecer o pior, não. Se você tem sintomas iniciais, aquele quadro febril, febre baixa, uma corizazinha, uma dorzinha de garganta, que passa em 2 ou 3 dias, são os rinovírus, os adenovírus, vírus respiratórios que são mais, a gente tem uma imunidade inata para eles, tem uma imunidade natural. Quando aquilo vai se complicando com uma diarreia, uma dor de garganta mais demorada, uma febre que passa de 5, 6, 7 dias, uma dor de cabeça que persiste, surgem umas manchas no corpo. Opa! Procurar o serviço de saúde de forma imediata, tá? Se você tem um plano de saúde legal, tem um colega médico, se seu posto de saúde é próximo de sua casa, então nos primeiros momentos dos primeiros sintomas, buscar serviço de saúde. E é sempre importante dizer, manter sua saúde equilibrada, manter sua atividade física regular, tá? Equilibrar sua mente e corpo equilibrado, tá certo? E lógico, vai beber, vai curtir, dá uma hidratada. Hidratação é muito importante.
bebe água, bebe líquido, para poder curtir lá uma cervejinha, curtir seu álcool na turma, com a galera. Mas é importante se manter sempre hidratado. Ô, doutor, porque a gente vê muita gente que piora das infecções virais ou vai com a infecção viral inicial e bebe. E aí piora o quadro. E tem gente também que acha muitas vezes, por exemplo, sei lá, uma diarreazinha, né? Que a gente chama de nena. É o quê, rapaz? Um probleminha. Tá ali, de repente acordou, tá produzindo ali um chá de camomila onde não deve. Aí a pessoa fica, muitas vezes, pode achar que é um sintoma inicial pra um problema viral, digamos assim. Só que às vezes pode ser a cerveja que ela escolheu beber, né? Porque tem umas cervejas aí que fica com Jesus. A gente bebe, eu não vou falar marca porque se pagar a gente aqui eu vou ter que dizer que é boa, então... Vai ser problema. Mas tem uma cerveja que a gente bebe e que dá isso. Então, o que eu quero te fazer de pergunta? Vamos diferenciar o que é um problema do que você ingeriu a uma virose que vai trazer complicações. A gente pode afirmar que a diarreia não é o primeiro sintoma, por exemplo? Não. A diarreia pode ser o primeiro sintoma e pode ser o sintoma mais importante de um quadro viral. Sim. Tá? Mas, de fato, há algumas cervejas em que realmente, fora eu acho que o suco verde da discórdia, que tradicional é melhor. Sim! O suco verde da discórdia, pra mim, é melhor. Sim! Mas há algumas cervejinhas em que realmente isso gera uma síndrome de perda de elementos intestinais, aumentando o fluxo disso, e isso pode gerar piora imunológica, diarreia infecciosa, inclusive, e se associar ao quadro. Então, se você tá bebendo, não tá legal, aquela cerveja não tá legal, dá uma hidratada, espera aí 24 horas pra mudar aí a marca da cerveja. Ô, doutor, eu vou falar uma coisa, viu? Eu acho interessante, toda vez que a gente traz um especialista aqui, né? Poxa, a gente tá ao vivo agora, a gente com o doutor Augusto Aníbal, infectologista. Eu percebo que a credibilidade médica, ela é conquistada, lógico, pela sua presença aqui, mas a sua, ela é dobrada, porque você também tem de marcas de cerveja. Isso é entendimento de causa, doutor? Hein, Augusto? É isso mesmo? Dinho, eu sou um pesquisador, né? Eu sou um pesquisador de infecções, eu sou um pesquisador nacional, tenho alguns contatos internacionais. E a vivência internacional me fez perceber que não são todas as cervejas que são boas. Eu te entendo, então, há cervejas artesanais, há cervejas internacionais um pouco melhores, entendeu? Pega a visão aí, viu? Doutor Augusto tá com a gente dando dicas pra você ter um verão saudável em vários âmbitos. Por favor. Agora, olha, doutor, eu queria entrar agora num assunto mais complexo. Você começou o nosso papo falando da Covid-19. A gente lembra claramente que logo no início do pior pesadelo da humanidade dos últimos anos, a gente viveu um carnaval alegre, feliz, sorridente e, em seguida, tivemos a péssima notícia do cenário mundial. Ano passado, vivemos o carnaval sem esse tipo de preocupação. Entretanto, a sua fala me chamou a atenção. O Covid tá aí, a gente precisa estar vacinado e tal. Hoje, né, o senhor, dentro da sua rotina de infectologista, tem total propriedade para nos dizer. Existe um risco desse carnaval, do retorno do carnaval e da visita de muitos turistas acabarem trazendo um outro tipo de mutação do vírus da Covid-19? Quais são as expectativas diante do Covid e dessa festa que, de certa forma, faz com que o Brasil receba tanta gente em voos internacionais? Ou a gente pode dizer que, estando vacinado, se cuidando, a Covid nunca mais, ou pelo menos até o momento, não será uma preocupação com a mesma gravidade que vivemos há anos atrás? Pronto. E aí eu posso repetir a palavra que pode ser sem agonia. A gente tem, efetivamente, algumas falhas individuais de grupos populacionais em relação a equívocos de não vacinação. Certo. Isso foi espalhado, foi orientado de forma inadequada, mas há todo um movimento, Prefeitura de Salvador, Governo do Estado, Ministério da Saúde, para que as pessoas se vacinem, façam a vacinação da bivalente, porque, claro,
a circulação de novas variantes do SARS-CoV-2. Só que o carnaval não vai impor isso a gente, tá? A gente não vai voltar a ter pandemia mais, isso não vai acontecer. A gente não vai ter epidemia mais de Covid, a gente não vai ter leitos ocupados de terapia intensiva. Os casos que podem vir surgir pós-carnaval vão ser as viroses de carnaval e, eventualmente, Covid, em formas leves, formas moderadas. Mas é aquele caso. A criança pequena de 6 meses de idade a 3 anos, se for para o carnaval não vacinada, tem um risco de fazer Covid grave. Idoso pode ir para o carnaval, deve ir, idoso tem que curtir carnaval. Mas se não tiver vacinado, vai pegar Covid e vai fazer forma grave de doença, possivelmente. Então o que a gente quer, vamos vacinar essa galera, vamos vacinar os grupos prioritários, para que a gente não tenha uma disseminação de vírus de indivíduos jovens para indivíduos mais vulneráveis. É o que a gente não quer com isso. Mas pandemia não teremos mais em relação ao Covid-19, tá certo? Graças a Jesus! Rompeu definitivamente a pandemia de Covid-19 no mundo todo. A gente fica feliz de ouvir isso, porque toda vez que os gringos vêm, doutor, eu fico com medo de 2 coisas. Da caatinga, é a primeira delas, e a segunda é do que vem de lá pra cá, entendeu? Eu fui pra Ásia esse ano, fiquei 32 dias na Ásia e eu confesso a você, toda vez que eu passava no aeroporto, não passava nem um azeite quente de medo que eu tinha de pegar alguma ziquezeira naquele lugar. Porque tudo que é brabo vem da Ásia. Os vírus que todos os vírus que não prestam vem da Ásia. Você já foi na Ásia alguma vez, doutor? Tem coragem de ir pra lá? Porque você tem conhecimento, né? No seu caso, você não vai passar pelo aperto que eu passei, provavelmente. Na Ásia eu não tive esse prazer ainda. Mas, assim, o que eu vivi na Europa, alguns colegas que tenho, eu conheço colegas asiáticos, pesquisadores asiáticos, e é importante falar isso aqui. Pesquisador asiático, chinês, japonês, é ser humano igual a gente. Boa! Paga as contas dos filhos, leva filho na escola, compra pão no final da tarde e não criou vacina para modular a vida de ninguém, tá certo? Caramba, muito bom! Brasileiro, italiano, português, alemão, conheci muita gente no mundo, o mundo é universal, e foram todos esses indivíduos que melhoraram, produziram vacina e romperam com a pandemia no mundo todo. Eu fico feliz da gente encerrar trazendo essa mensagem, porque é exatamente isso, né? Eu lembro claramente, eu acabei vivendo a pandemia de uma forma muito diferente, assim, eu não sei se o prazer ou o desprazer, mas o desafio de estar na rua reportando, gravando matérias no SBT sobre tudo que a gente estava vivendo enquanto as pessoas estavam trancadas em casa. Nós éramos as pessoas que sugeriam a população a ficar em casa e foi muito difícil ver tudo isso. Mas eu lembro claramente do quanto foi extremamente importante e especial entender a influência da ciência diante de todos os problemas que acabam surgindo quando o assunto é saúde. E saúde no mundo. Então é muito legal ouvir tudo isso, porque é exatamente o que eu falei. Eu fico pensando a cabeça de um pesquisador asiático no meio de tantas epidemias e pandemias de zoovírus e outras doenças que acabam surgindo, o que é, além de enfrentar essa novidade que começa naquele continente, naquela região, ter que enfrentar o preconceito de toda uma população, sabe, que faz parte do Ocidente, observando para esse continente, muitas vezes com esse olhar preocupante. Então é muito legal a gente encerrar com essa mensagem unificada, e eu queria também dizer que, pelo menos, para quem tá ouvindo a gente, quiser procurar o Dr. Augusto Aníbal, não vai precisar ir pra Ásia, é só ir na Clivale Mais que te acha. É mais perto, né, doutor? Mais pertinho. Com certeza. Estamos à disposição, à disposição. Olha, muito obrigado por ter vindo, doutor Augusto. Obrigado demais pelo papo. Bom saber que a gente realmente pode curtir o carnaval sem agonia, mas com agonia positiva de felicidade, euforia, porque esse é o tipo de sentimento que a gente quer pra essa época do ano. Tamo junto, conte sempre com esse espaço e manda um beijo na galera da Clivale Mais, que a casa é de vocês sempre. Um beijo, meu velho. Um abraço, queridão. Valeu, um abraço a todos aí. Bom demais, gente! Doutor Augusto Aníbal, infectologista, com a gente representando a Clivale Mais, essa clínica nossa parceira especial, mais de 40 especialidades médicas. É só colar. Olha, quem tá aí no YouTube, é só apontar o celular pra essa celularzinho aqui da Cremosa aqui, ó. Isso, dona Clivalete, que tá aqui do lado, pronto. Você vai apontar a câmera do seu celular pro celular dela, já vai cair na marcação online, ou você pode acessar clivalemais.com.br. Que bate-papo maravilhoso, né, ô meu pandinha? Adorei o doutor Augusto, cara. Você viu? Ele entende de vírus e entende de cerveja. Olha aí que beleza. Ah, estourou! Não, porque o suquinho verde...